Olá, Thiago da Cruz Choba, mais conhecido como Thiago Schultz, ou ainda mais conhecido como Calvo da Campari. Todos sabemos o que aconteceu, mas ele resolveu fazer um pronunciamento. Eu não ia me manifestar sobre, porém, com este pronunciamento dele, eu acho que eu preciso. Falou merda? O que vocês acham? Pois é, pessoal, para quem ainda não sabe o que aconteceu, a namorada dele, ou ex, espero que agora seja ex, né? Ela sofreu agressões depois de uma tentativa de. Eu vou falar supostamente só porque. Por coisas judiciais, tá? Porém, existe um vídeo em que ela gravou tudo. Não dá pra gente ver, mas eu acho que quem é mulher sabe muito bem interpretar o que está acontecendo pelo áudio, ok? Influenciador Thiago Schultz é alvo de novo pedido de prisão após denúncia de agressão e tentativa de estupro. Eu acho ótimo como o Globo coloca ele é alvo. Eu acho que às vezes a gente tem que dar uma olhadinha na. Sabe? A palavra, sabe? Mas o Globo é o Globo é a rainha de fazer esse tipo de coisa, né? E sim, obviamente foi escrita por um homem, Felipe Vidon, tá? Foi escrito há um dia atrás. E aqui tá dizendo o seguinte, eu vou ler rapidão porque não vou ler todo, né? Mas defesa da vítima criticou a atuação do Ministério Público, que segundo ela teria concordado com a soltura sem analisar adequadamente os elementos já presentes no processo. Então, o advogado da ex-namorada dele denunciou a agressão do influenciador Thiago Schultz, conhecido como Calvo da Campari, afirmou que o boletim de ocorrência precisou ser revisto nesta segunda-feira para que incluísse a tentativa de estupro e não apenas de agressão. Okay? Segundo Nayara Tibes, o laudo do Instituto Médico Legal apontou mais de 11 lesões no corpo da vítima e a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Salto, onde o caso é investigado, fez um novo pedido de prisão preventiva. Tá? E aí é o seguinte, ele foi solto. O que a advogada falou aqui? É uma tristeza ver a banalização da violência contra a mulher. A gente viu uma tentativa de diversas lesões e ainda assim a pessoa é solta, mesmo com uma lei tão recente dizendo que não deve ser liberada em audiência de custódia. Isso não foi respeitado. A gente espera um judiciário sério que respeite a vítima, que incentive a mulher a denunciar, mostrando que ela será seguida e protegida, o que não ocorreu. Então, assim, no vídeo vocês vão ver ele aparentemente agarra quando ela grita: "Você é louco?" O coach responde: "Para mim, você não nega." O que vocês acham que isso quer dizer, minha gente? Assim, enfim. E aí ele fez um pronunciamento, certo? E, cara, esse pronunciamento tem mas tanta besteira que, assim, é incrível. E vocês vão ver que essa não foi a primeira vez que teve uma denúncia contra ele. Entendeu? Então, assim, o apoio do Ministério Público fala assim: ah, olha lá, tá, vamos deixar ele sair, sei lá por quê. Vai, as lesões foram leves, né? Ainda bem, porque eu não sei quem acha que as lesões precisam ser sérias, né? Mas, já que foi leve, então você tá solto pra você fazer uma lesão maior, porque a gente consegue te prender. Porra! Sabe? Eu sei que não foi isso daí é só, tipo. Enfim. Não foi a primeira vez que tem um problema com uma ex-namorada. E ele sempre faz pronunciamentos desse mesmo estilo, né? Alegando que o problema é da mulher, que ele vê problemas na mulher que não existem, assim, ele tenta jogar a culpa pro outro. E vocês vão ver como é absolutamente ridículo esse pronunciamento oficial dele. Então, assim, se ele tava tentando se defender, na boa, ele calado seria um poeta. Porém, eu sei
todos sabemos que haverá homens que vão concordar com ele. Sempre há. E ainda pior, existem pessoas que culpabilizam a vítima, ok? Por quê? Por que você vai culpabilizar a vítima? Ah, porque você sabia que ele era red pill, você sabia que ele era maluco, você sabia que ele era violento. Não interessa, a culpa ainda é dele. Até porque esses caras têm uma lábia. A própria advogada, ela fez um depoimento, agora eu não lembro de ouvir, falando que pra ela ele se mostrava diferente, falava que era diferente, falava que isso daí era só um personagem pra vender. E óbvio, ela estava apaixonada. E a gente faz merda pra caralho quando a gente tá apaixonado. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse comentário dele. Pessoal, toda história tem dois lados. Eu tô aqui hoje para dar minha versão oficial dos fatos de tudo o que aconteceu nesse último final de semana. Não sou um cara perfeito, tenho os meus erros. Só que, no entanto, Olha, acabei de perceber que ele tinha vários comentários aqui. Merda, eu devia ter tirado um print. Mas tinham vários comentários aqui de gente falando, né? Até, assim, ninguém tá do lado dele. Acho que ele percebeu que a maioria das pessoas não caíram, né? Na balela dele. E ele desativou os comentários. Mas vamos ver antes que o vídeo saia do ar também, né? me imputarem um crime, uma tentativa de estupro, que é algo que eu nunca fiz e jamais faria na minha vida, é gravíssimo. Por conta disso, eu notei ponto a ponto toda a minha versão que eu quero passar para vocês e eu peço, por gentileza, que fiquem até o final. Porque esse é um caso extremamente sério e é uma acusação extremamente forte. A gente vai ficar até o final só pra mostrar como é que funciona essa manipulação que ele faz, né? Ele fala que ele foi um crime que ele nunca cometeu. E, gente, na boa, eu acredito que ele acredite que não tenha cometido crime, tá? Eu acho, sim, que na cabecinha de Red Pill maluco, machista dele, ele realmente acha que não cometeu um crime. Porque muitos homens acham que você tá num relacionamento, você não precisa ter consentimento. E, infelizmente, isso acontece mais do que a gente imagina. E muitas mulheres também não têm a noção de que sim, precisa de consentimento, mesmo estando dentro de um relacionamento. Tá? Primeiro ponto. Eu errei, sim, quando eu deixei o meu relacionamento passar do ponto do respeito mútuo. Esse é um erro que eu cometi. Eu tô com ferimentos e arranhões no meu rosto, como vocês podem. Ele tá se fazendo de coitado de novo, né? Ele está com ferimento. Sim, você tem ferimentos. Quando você ataca uma pessoa, você tá esperando que ela simplesmente deixe atacar ela. Porque os ferimentos que ela teve eram ferimentos de um ataque, o seu ataque, e ferimentos de defesa. Então, foi provado pelo ML. ML? Não. Pela polícia lá, pelo negócio que fizeram nela. Pela perícia que fizeram nela. Que ela tava com ferimentos também de defesa. Ok? E dá pra saber se os seus ferimentos também foram de alguém tentando se defender de você. Você tá com arranhões, obviamente, assim, acho que se fosse qualquer um, né? Você tá esperando o quê? Que você vai agredir, vai pra cima de uma pessoa, ela não vai, sabe, tentar se soltar? Então, assim, é o coitadismo, né? Esses red pill que são meninos, que o cérebro de menino ficou ali e não acompanhou o crescimento do corpo físico, porque é um moleque mimado, um pensamento extremamente. Que está extremamente enraizado na sociedade, de uma sociedade extremamente patriarcal ainda. Tanto que a gente vê a polícia deixando ele sair. Eles querem o quê? Tá, ok, ele não pode chegar perto dela, etc. Eu nem sei, eu nem vi se isso daí tá dentro, eu não vi comentário nenhum sobre isso. Mas assim, você tá colocando a vítima em perigo de novo. E aí você tem vídeos dela
Imagens fortes, tá? Esse vídeo aqui é da Folha de São Paulo, eu vou colocar ele. Acredito que muita gente já viu esse vídeo, tá? E é o vídeo que eu narrei ali mais cedo. Mas presta atenção, tá? E você vai me dizer se realmente foi uma... Se eles simplesmente resolveram brigar igual dois gatos. Parece que ela tava escondida. Foi pegar as coisas dela. Ela tá claramente assustada, dá pra ver pelo jeito que ela tá respirando. Sai de perto de mim. Ele tava ali na porta esperando ela. Sou ex? Não. Foram os dois que brigaram, né? Foi mútuo. Foi mútuo. Aí, ó, foi mútuo. Então, assim, ele fazer esse tipo de pronunciamento. Cara, Tá? Você tá com cara, vagabundo? Pra mim você não nega. Pra mim você não nega. Pode chamar a polícia. Eu vou chamar. Tô esperando. Não dá nada pra mim. Chamar. Vai. claramente bêbado. Extremamente bêbado. Né? Aqui ele vai falar disso também. Nem ver, tá? Não precisa nem justificar. Por conta de uma múltipla agressão que nós tivemos. De fato, tá? Nós tivemos uma briga corporal mútua após uma discussão muito acalorada quando eu quis terminar nosso relacionamento. A desculpa de homem frouxo, de homem inseguro, é sempre tentar reverter pra dizer que ele queria terminar o relacionamento. Porque aí ele se coloca num lugar de que ele não queria ela, ele se coloca num lugar de superioridade, pelo menos na cabeça deles, né? Então, assim, eu queria terminar o relacionamento, ela não quis aceitar. Então, assim, ele já tenta inverter isso, e, cara, isso funcionava tanto há muito tempo atrás, né? Hoje eu acho que não tá, pelo menos pra maioria das mulheres, espero que não esteja funcionando mais, né? Mas eu acho incrível essa tentativa de, eu queria terminar um relacionamento. Ridículo. Após, obviamente, dias e dias discutindo, tentando se reconciliar, tentando fazer dar certo, não chegando em lugar nenhum, a gente acreditou que na sexta-feira a gente conseguiria chegar num ponto em comum. Que a gente conseguiria ir para frente com aquilo que eu tinha com a pessoa já há 3 meses. Inclusive, tá? Naquele dia, a gente estava bem, já tinha alinhado todos os pontos. Ela veio de Sorocaba até Salto, que é a cidade que eu resido, para que a gente pudesse passar o final de semana inteiro juntos. Importante, tá? Eu nunca tive intenção em machucá-la. Não interessa se você teve intenção ou não. Uma pessoa racional, quando ela não tem intenção de fazer algo, ela não faz. Você claramente é um animal. Aliás, é menos que um animal, porque acho que um animal só faria isso se estivesse realmente em perigo. Não era o seu caso. Assim como eu também acredito que ela nunca teve intenção em me machucar. Que deixe isso muito claro. Ela não te machucou, ela se defendeu, imbecil. Puta que raiva que eu fico disso, cara. Eu nunca preguei violência de nenhum tipo de natureza nos meus 4, 5 anos de pessoa pública, tá? Eu sei que ele não vê as pregações dele, os posts dele, os debates, as coisas que ele faz. Eu sei que ele não vê isso como violência. Porém, é o que ele mais faz, é cometer violência no discurso. Não tem nenhum material em que eu incentivo qualquer tipo de violência, mas infelizmente acabou acontecendo. Eu assumo os meus erros. Eu sei que eu errei. É que ele fala que sabe que errou. Ele não sabe, até porque você vai ver que ele não admite o erro, ele não se desculpa pelo problema mesmo, ele se desculpa
Aquela desculpa que se te coloca num lugar de coitadismo, né? Como eu estava sendo agredido, vamos aos fatos agora, tá? Como eu Não, também estava sendo não agredido, tava. eu dei sim um empurrão nela e eu tentei afastar ela de mim pelo pescoço. Sai de perto de mim. Olha como ele tá sendo agredido, olha. Sai de perto de mim. Ei, Edu, doente? Não. Não é por isso. É ele que tá sendo agredido. Realmente é ele que tá sendo agredido. Era para ter chegado nesse ponto? Obviamente que não, mas infelizmente chegou. Eu estava bêbado? Claramente. Coisas que vocês não sabem sobre o Thiago. Eu tenho um problema com álcool e eu não deveria ter bebido. Ah, vai a merda. Sabe, falar que eu estava bêbado, eu tenho problema com álcool, é praticamente, né? O meu filtro simplesmente sumiu, mas isso é realmente o que eu queria ter feito com ela há muito mais tempo. E eu estou colocando que eu tenho problema com álcool como um atestado médico de que, putz, não era minha culpa, é culpa do álcool. E do meu problema. Porque realmente o alcoolismo é uma doença, mas não é uma doença que justifica. Esses são os meus erros. Eu tô aqui diante de vocês para assumir todos eles como um homem de verdade que não foge das suas responsabilidades. Sobre nosso relacionamento, tá? Vocês entenderam que ele não assumiu erro nenhum, ok? E a gente viu o vídeo. Ela sempre demonstrava-se apaixonada por mim, um ponto praticamente fora da curva. Quem conseguiu acompanhar um pouco das poucas postagens que a gente fez no meu perfil pessoal na época, deixa isso muito claro, isso está muito evidente lá. Sempre foi bastante carinhosa, sempre me fazia favores, não posso negar. Alguém explica pra ele que quando você tá num relacionamento é isso que acontece? Você tá apaixonado? Você é carinhoso? Faz favores? Ele também deve ter feito favores pra ela também fez pra ele. É um relacionamento. Ok? Um ponto fora da curva. Esse cara, eu não sei, cara. Esse cara deve ter algum. Não é nem problema, cara. Esse cara deve ter crescido num ambiente extremamente fodido, porque não é possível, cara. E assim tô eu culpando os pais, né? E às vezes não é nem isso, mas enfim. Sei lá, eu fico tentando achar uma razão, sabe? Além do machismo estrutural, porque existe sim o machismo estrutural, porém existem homens que eles são o ponto fora da curva, né? E isso tá aumentando de uma forma. Detalhe importante, ela falava frequentemente em casar, tá? A gente conversava isso abertamente, porque era um desejo dela, e acredito que continua sendo, principalmente na Igreja Católica. Inclusive, Espero que não continue sendo com você, né? esse foi um dos pontos que ela me questionou pelo fato de eu ter sido mormon já. Ela também Agora eu entendi. Eu perdi essa parte antes quando eu vi. Eu vou dizer uma coisa, mas o fato dele ter sido mormon explica muita coisa. E eu não estou falando que os mormons são ruins, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas o fato da pessoa ter passado por uma religião que é uma religião bastante patriarcal explica muita coisa. também tinha intenção de ter filhos, só que, no entanto, o relacionamento tinha um outro lado um pouco diferente. O sexo era muito intenso, muito selvagem e muito acalorado. Num nível que praticamente não dá para explicar. Eu não tenho imagem para te mostrar o que é isso. Ok, então vocês tinham relações bastante acaloradas, consensual? Porque se era consensual, qual o problema? Né? Todo mundo leu os 50 tons de cinza lá e achou o máximo, não é verdade? Se é consensual,
não significa que quando estiver fora daquele momento, você pode fazer o que você quiser. Ela claramente não queria ter relações com você naquele momento. Quando ela quer, e ok, ela gosta de uma coisa mais acalorada, qual o problema? Porque ele tá fazendo isso, sabe pra quê? Pra colocar ela numa situação de que a ela é ruim. Ela não é decente. A culpa é dela, porque ela que gostava disso. Então eu, coitadinho de mim, que sou homem, eu não entendi os sinais. Então, assim, balela. Até porque é a versão dele. É a versão dele. Muitas vezes o homem gosta da coisa um pouquinho mais acalorada e a mulher vai topando. Como ele mesmo disse, ela estava muito apaixonada. Mas o fato dele colocar isso, dele falar isso, é exatamente pra tentar desmoralizar a menina. Então tinha esse segundo ponto do relacionamento. Deixa eu explicar uma coisa extremamente importante para vocês. Eu sempre recebia texto e mensagem extremamente picante e de cunho sexual por parte dela. Em quantidade absurda. E daí? Assim como a iniciação dos atos sexuais, que partiam mais da parte dela do que da minha parte. Gente, mesmo que isso fosse verdade, se é ou não é verdade, o que que isso tem? O que que tem a ver com as calças? Só porque a mulher não pode? Bom, na cabeça deles é isso mesmo, né? Mas vamos deixar bem claro aqui que eu tenho certeza que ele gostava. Certeza. Se isso for verdade, eu tenho certeza que ele entrava no jogo. Detalhe, sempre com consentimento de ambos. Aí que tá a Eu diferença. tenho todas essas conversas. Todas elas. Mas por respeito e por não querer expor essa outra personalidade dela, eu não tenho intenção de mostrar isso agora. Vocês sabem como é que chama isso? Ameaça velada. Que é quando ele, de uma forma passiva, agressiva, né? De uma forma bem, né? Não tão direta. Ele está falando que ele, se ele precisar mostrar, ele vai mostrar mensagens que podem desmoralizar ela caso a coisa fique ruim pra ele. Pra quê? Pra fazer ela perder desencorajar ela de seguir com o processo ou dele responder às ações dele, que tá mais do que na hora, né? De homem responder esse tipo de ação. Até porque ele foi solto, nada aconteceu e tá aí bonitão falando um monte de merda. Então eu não vou fazer isso agora e eu não tenho intenção de fazê-lo agora. Deixa eu deixar uma coisa clara. Não represento nenhum movimento, não sou líder de nada. Eu sempre trouxe para os meus seguidores, que são milhares, algumas ideias, sim, da filosofia Red Pill, além de conceitos de masculinidade geral e de relacionamento. Coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi de pessoas, coisas que eu li. Esses seus conselhos estão muito bem pra você, né, amigo? Coisas que eu estudei. Mas não sou líder de nada. Para deixar isso muito claro. Eu já ajudei, tá, milhares de homens e mulheres ao longo desses quase 5 anos. Inclusive, grande parte das pessoas que me acompanham, então aqui ouvindo esse vídeo, estão hoje num relacionamento muito melhor e numa posição de vida muito melhor depois da minha ajuda do que antes. É aquele negócio, né? Melhor pra quem? Eu acredito, tá, muito em Deus, e eu sempre tratei todo mundo não com mete total essa. respeito. Oh, Porque foi assim que minha mãe me ensinou. Trate todo mundo com respeito, principalmente as mulheres. se for assim que a mãe deles criou ele, me desculpa, mas eu tô com dó da sua mãe. Porque se ela acha que o que você faz é normal pra ter te ensinado isso, cara, tua mãe tá precisando de ajuda. Mas eu não, até que me prove o contrário, eu não vou aqui ficar culpando a mãe do cara, né? Isso daí, obviamente, é um discurso daqueles discursos de coitadismo, né? Que a pessoa faz, eu sou um cara bonzinho.
O menininho da mamãe. Novamente, eu preciso reafirmar uma coisa, tá? Novamente, eu preciso reafirmar com todas as palavras que não existiu nenhum estudo e nenhuma tentativa de estudo da minha parte. Nem hoje, nem nunca, nem no futuro. Isso eu garanto. Vocês viram, né? Pra mim, você não nega. Pra mim, você não nega. Pra mim, você não nega. Ok? É cruel, para não falar que é uma barbárie, tentar imputar esse tipo de crime contra mim. Os meus erros com relação ao que aconteceu sobre agressões físicas, sobre discussões. Meu amigo, cruel é a polícia ter deixado você sair. É isso que é cruel. Não só contra a menina que você atacou, mas com todas as outras mulheres que vão ficar descorajadas de fazer uma denúncia. Ela, pelo menos, conseguiu gravar. Porque o medo de você não ter nem como provar as coisas, a não ser marcas no seu corpo, é tão grande que mesmo com marcas no seu corpo, as mulheres vão em delegacias, e eu vou te dizer isso por experiência própria. O policial olha pra tua cara e fala: mas você tem certeza que você quer fazer isso com ele? E você toma um chá de cadeira e sai da delegacia, e nada acontece porque você não tem mais coragem, achando que não vai dar em nada, e que se não der em nada vai piorar pro seu lado, porque o cara vai ficar bravo. Sobre qualquer coisa nesse nível, eu tô aqui para assumir meus erros. Mas eu não aceito imputarem um crime de tentativa de estupro de maneira alguma. Inclusive, eu te peço, tá? Para quem me acompanha, eu te peço, compartilhe esse vídeo. Não, compartilha não. Compartilha não, porque ele falando merda, apesar de que todo mundo vai ver isso agora. Cara, quando a gente fala do movimento feminista e de ter esse monte de gente, sabe? Vocês viram o debate da Carol Sardá, da Ana Maluquinha lá, o como que as pessoas ainda acham que, mas o feminismo já atingiu o ápice, você já tem mais direito do que a gente. Sim, na lei, você tem, obviamente, mais proteção, mais leis de proteção à mulher do que ao homem. Mas se elas estão lá, é porque elas precisam estar lá. E a gente tá vendo que mesmo a lei estando lá, ela não é aplicada. Então, mais direito teu toba. E mesmo essas leis estando lá e realisticamente não serem colocadas em prática, elas ainda têm pessoas, mulheres até mesmo, que estão tentando retirar as leis. Regredir. Leis que já quase não são aplicadas. Por mais que a gente tenha aquela coisa bonitinha, teórica e tal, você acabou de ver que a lei não foi aplicada ao Calvo da Campari. E eu não vou entrar aqui nos motivos, sabe, na questão de feminismo, mas eu vou falar o seguinte: o feminismo é necessário, sim. Nós vamos continuar brigando, sim. Nós vamos continuar militando, sim. E essa semana nós temos 4 ou 5 motivos para continuar militando. Porque se a gente deixa, as poucas leis que salvam vidas, que não funcionam na prática de forma como deveria, elas já não estariam mais nem lá. Essa menina deu sorte que ela conseguiu gravar. Ela deu sorte que é um cara famoso, que de certa forma pode ser algo ruim, porém, como ele já tem essa fama, obviamente, né, por ele influenciar pessoas a ser babacas igual ele. Então, isso daí ajuda. Você colocar isso daí lá nas redes, na mídia e tudo mais, isso daí coloca uma barreira extra, que ele que foi solto não vai atrás dela. Porque ele sabe que as pessoas vão saber. Que os olhos estão nele agora. Mas e quem não tem essa defesa?
E ainda uma defesa arriscada. E aí nós temos esse vídeo muito maravilhoso da Mandy. Ela foi certeira. Então vamos assistir, porque a forma como ela não só explicou, mas ela demonstrou como que o patriarcado está enraizado na sociedade é extremamente didática. São homens por serem homens. Não, mas é o que eu te expliquei. Homem não mata mulher por ser mulher. Homem mata mulher porque assim, ela não podia me trair. Ó, Mulher não pode fazer isso. Não é porque ela é mulher. É porque o cara é louco. É porque a mulher é entendida como inferior ou subjugada ou como alguém que deve prestar esclarecimentos ao homem e o homem não. Não, então, mas se uma mulher trai o cara quer saber por quê. Se o cara trai a mulher também quer saber Mas por qual quê. que é o problema da mulher trair o cara? Por que afeta tanto os homens serem traídos? É porque entendem a mulher como uma propriedade sua, como algo que é seu e que não pode ser compartilhado, dividido. Já parte de uma premissa de que a mulher não é um indivíduo, mas é um objeto que é só meu. Afeta a subjetividade do homem de formas específicas, porque a sua masculinidade é questionada. Socialmente vai ser mesmo. Tu sabe disso. Vão todo mundo tirar sarro dele. Claro, Ele é um vai corno. ser. Agora, por quê? Porque social... Exatamente. Então, ele entende que socialmente é isso que vai ser entendido. Isso significa o quê? Que a sociedade é o quê? Patriarcal. Machista. Tadá! Realmente e culturalmente é isso que ele vive. Então, nós não vivemos numa cultura machista? Ó, é isso que eu queria te falar, é o seguinte. Você disse uma frase anteriormente que desigualdades sempre vão existir. Eu acho que diferenças sempre vão existir. O problema desta sociedade capitalista, com essas ideologias nefastas como racismo, machismo, etc., é que ela transforma diferenças em desigualdades. Sabe aquele negócio de o diabo é bem articulado? O sistema é muito bem articulado e consegue nos dividir permanentemente de forma que a gente nem se entenda como aliados nessa mesma luta. Quando um homem comete uma violência contra uma mulher, o que é que ocorre? Além da violência, além de estigmatizar, a gente se dissocia. Eu acho que nós precisamos juntar forças para lutar contra um sistema que se nutre desse tipo de coisa. Tá entendendo? Certeira, né? É muito foda ouvir que a sociedade não é patriarcal. Ai, olha, é cansativo. E assim, falamos isso porque não foi só o Calvo da Campari. Foi um homem que achou ruim ter uma mulher como chefe, que matou ele mais uma. E ainda uma outra que tentou ajudar foi agredida. Vocês acham que isso daí é uma coisa que acontece muito raramente? Eu fiz faculdade de engenharia civil. Na época da faculdade, eu fui trabalhar em obra. Um ambiente extremamente masculino. E eu fui trabalhar numa construção de túnel de metrô. Tá? E como eu era estagiária, então eu estava ali na obra, no site de obra, eu estava responsável por pessoas. Eu não tô querendo dar muito detalhe. Por duas pessoas que estavam trabalhando, que faziam os testes da obra, né? Que são o teste de concreto, teste de produtos e tal, que estavam sendo usados pra ver se o negócio não ia tá bichado e ia cair a porra toda. Enfim. E eu trabalhava em qualidade. E logo assim, no começo, quando eu comecei nessa obra, um dos funcionários que estavam ali trabalhando, certo seria para mim, né? Eu estava ali como estagiária, mas como responsável. Ele falou assim um dia: eu não aceito ordem de estagiária, ainda mais mulher. Então, assim, acontece. O chefe, ele foi e mudou o cara de site. Eu não lembro se ele foi para outro site ou para outro turno, porque eu, obviamente, não trabalhava turno da noite. E retirou ele do site. E não só isso. Já aconteceu, vocês, não sei se vocês conhecem o que é concreto projetado.
forte pra caralho aquele negócio. Ele vai numa pressão desgraçada, muito forte, porque ele precisa chegar no buraco, né, que você cavou e secar rápido pra manter a tensão do, do túnel, tá? Porque senão o túnel arrebenta, né? Se tiver... E esse concreto projetado, ele tem pedrinhas muito pequenininhas, assim, ele tem uma substância química que é pra fazer o concreto secar muito rápido. E ele precisa de 2 caras segurando uma mangueira, assim, né? Porque a pressão é muito forte. Agora eu não lembro. E, né? E o que aconteceu? Porque eu estava vendo um problema lá e estava reclamando, porque, né, o problema estava lá. Comecei a encher o saco, estava nova, querendo mostrar serviço, né? E, obviamente, pessoa nova também, estagiária, mulher, ninguém respeita porra nenhuma. E eles simplesmente não estavam me dando ouvido, foda-se. O que aconteceu? Acho que eu estava incomodando tanto que o cara pegou e virou a mangueira pra mim. A sorte que eu trabalhava com capacete, com óculos, era debaixo do túnel, debaixo do rio Tietê ou Pinheiros, não sei, é fedido pra caralho. De manga comprida, sempre de manga comprida, mesmo no calor eu usava manga comprida branca. Então eu estava coberta e protegida, né? A não ser assim, o pescoço e a mão. Tanto que assim, as pedrinhas elas se enfiaram aqui, né? E grudaram aqui dentro, de tão forte que era. E tava embaixo do túnel. E aí parou e tal, os caras rindo. Eu não vou subir, porque essa é a minha frente, se eu subir eles vão fazer de novo. E continuei, né? Lá e tal. E assim, botei meu pé ali, mas assim, um homem não sofre isso. A mulher ainda precisa se impor de uma forma que toma mais energia, que dá mais trabalho, que vai fazer o trabalho levar mais tempo, porque ela não é respeitada. Por causa de gente igual esse babaca. E eu espero, sinceramente, que esse cara vá pra trás das grades, porque na última namorada dele, tá? A Isabela Magagoga, sei lá como é que é o nome. Ele falou isso aqui, ó. De treta. Mano, eu tô trampando tipo, até agora pra subir conta no cofre, mas enfim. Isabela ficou comigo por 1 ano e meio, mais ou menos. Ela tá bem disposta a espalhar um conteúdo bem mentiroso sobre mim. Falou que eu agredi ela e tem É testemunha. Eu falei, beleza, tá sempre a bom. mulher que é mentirosa, é sempre a mulher que tá errada, é sempre ele que é o coitadinho, que ele não fez nada demais. Então, assim, ó, você pega a tua testemunha e a gente vai conversar sobre isso na internet, já que você quer. Beleza. O que eu tenho aqui de prova pra vocês saberem? Uma porrada de pagamento pra ela. Tá? Porque assim, ó, Isso todo o prova o pagamento quê? meu foi tudo pra ela, pra pagar tudo. Pagamento de remédio Ah psiquiátrico, lá, por sinal, que não é de... ela era louca, os problemas psiquiátricos dela que eram o problema, entendeu? As mulheres precisam de muito remédio psiquiátrico por causa de babacas igual você. Porque pra gente conseguir um emprego que seja um emprego bom, um emprego que a gente consiga sustentar e ter uma certa independência, a gente fica pneuzinha das ideias. Porque o que a gente tem que enfrentar é muito maior do que vocês. agora também. Já faz tempo que ela faz uso. Inclusive, ela mandou mensagem pra mim faz acho que 3, 4 Eu dias. não vou nem terminar isso aqui. Eu vou encerrar porque já ficou longo, mas fica aí e me diz aí, né? O que vocês acham? Vocês são Red Pill também? Vocês acham que feminista precisa continuar brigando ou que já acabou, a gente já conseguiu os direitos que precisava? Conta pra mim, tá? Bom, vou ficando por aqui. Tchau!